contar, vá, no computador. Aí vai, força. Olá, Sofia. Hola, Olá. hola Vou pedir. Catarina, Olá, como estás? muy bien. Vou-te pedir só que te apresentes assim rapidamente, como tu quiseres, e te enquadres na dança contemporânea ou na dança que tu queres. Pues encuadrar vai já ser um problema, não? Porque, ¿Por qué? porque para mim não há Cuéntame. nada que seja enquadrado, mas sim, Enredóndame, o que quiser. blur, com Yeah. alguma dificuldade em traçar muito preciosamente limites ou contornos que se mantenham. Talvez haja dibujos, desenhos que apareçam de quando em onde. A dança em Sofiês é a poesia do gesto. E o gesto em Sofiês. Sofias, porque tu és a Sofia Leopardo, verdade? Eu sou a Sofia Neupar, essa, sim, Ok, sim. prazer. E o gesto em Sofiês é aquilo que aparece, que se dá a ver, ah, que se dá a tocar, a sentir, a coexistir corpo-mundo, e que pode ser algo como, oh, adeus, ou pode ser, e aí a poesia, quando o gesto pode ouvir-se no seu nascer, no seu brotar, no seu aparecer, e em vez de ser logo enquadrado ou Yeah. frameado, isso é um gesto, ela está a levantar um braço, ela está a fazer uma espiral, isto é dança contemporânea, isto é, antes dele poder ficar agarrado numa rede de borboletas, ou ficar enquadrado numa significação imediata, ou numa legenda safe, portanto algo que me faz sentir seguro, tu amplias essa demora de ouvir o nascer e o aparecer do gesto. E isso permite a poesia, nem sempre ela aparece, mas está lá sempre. O erro também, claro. E então, eu tenho que falar pouquinho, que tu pediste para eu não falar muito, mas eu Ok, tenho uma paixão. Como? força. Qual é a Tenho tua uma paixão? Não te vou paixão. cortar nesse momento tão Não, não, mas importante. é que estavas-me a perguntar sobre o 100. O Exato, era 100, isso que eu te ia sem dizer. centro em movimento, não é centro de movimento, é centro em movimento. Descobrimos no final dos anos 80, porque não se é corpo sozinho, e nunca fui só eu que fiz coisa nenhuma, olha, tu também o fizeste, aparecer o desejo de nascimento de um organismo, porque também não é uma estrutura, é uma coisa pulsante que tem os seus próprios desejos, mas a que chamamos 100. E o centro em movimento é um organismo de investigação artística nos estudos do corpo, do movimento e do comum, do entre corpos. E nós fomos descobrindo ao longo do tempo que eventualmente poderia ser algo como o olho do furacão, o lugar de silêncio móvel, que tem mesmo que se mover, deslocar, tem mesmo que se deformar, porque se ele quer ficar num lugar, leva com as árvores voadoras do furacão. Portanto, é um silêncio móvel. E esse 100 existe com a internavegação de muitos corpos pulsantes vindos das mais diversas paisagens de perguntas. Nós dizemos que estamos dentro do universo artístico, no sentido de ouvir essa ampliação ou essa expansão do conhecimento. Para nós a arte é uma forma de conhecimento, portanto, essa expansão do conhecimento do atravessar da existência da vida, das mais diversas formas que não se prendem a pré-conceitos ou a pré-projetos, ou algo que vai sempre ouvindo o que está entre, o que não é nem isto nem aquilo, o que vai perguntando, e pode ser a escrita, e pode ser, lá está, eu estou mais na dança, nessa poesia do gesto, ouvindo que o movimento, por exemplo, ainda hoje numa das práticas da manhã estávamos dizendo, não é o osso que convoca a espiral,
é o movimento em espiral, que nós também vemos, olha, nos furacões, nas nuvens, nas árvores, que gera osso. Então, esse movimento vai Osso, gerar dizes tu, verdade? osso, Hum? sim, sim, sim. Só para ter certeza. Pronto, então eu agora me calo para tu poderes fazer perguntas, senão É que tu nunca já mais mais ou vou menos falar. respondeste, o que é ótimo, porque assim não precisei de estruturar tudo e que não sei o que, já foste respondendo, era só, eu sim vou enquadrar, que era só, eu tive aulas contigo, já fui a aluna do SEM, o SEM está no coração de Lisboa, não é uma E no estrutura, teu, e no no teu. meu, sim está, sim está no meu, como não, e no corpo todo, não está só no coração. E é uma, não dizendo por estrutura, já não sei se como lhe disseste, como Chamei-lhe dizias, um um organismo. organismo, no sentido de que não é algo que arquiteta o aparecer de um determinado sistema ou um determinado modelo. É algo pulsante como um organismo. E eu entrei em dança, supostamente, porque eram as palavras que eu conhecia também, não? Mais reais ou mais, sei lá, atuais ou na altura ou assim, mas realmente o SEM já na altura lhe chamavam mais transdisciplinar, seria alguma Sim, palavra que aparecia na altura, é que hoje em trans dia tudo. é trans tudo. E hoje faz super sentido e hoje já lhe mudaste provavelmente por aí coisas. Mas o que é que eu te ia perguntar? Ok, então tu já ao expressaste, utilizaste vários sons, né? Eu digo como vocalizados, não sei dizer de outra forma, mas tem esses sons que Vocalizado está muito sim? bem. Ok, boa. Vocalizado está muito bem. Mas é isso, é tipo, a minha pesquisa seria um pouco no sentido de, ao expressar, pois a dança, seja contemporânea ou pois mais para trás ainda mais difícil, se normalmente não utiliza tanto os movimentos, utiliza respirações já e podemos fazer sons, né, com mais fortes, tipo, sim, é-nos permitido, mas em certas danças ou em certas obras, se isso não está tão visível, ou eu sinto que às vezes temos que ficar ainda bonitos, já podemos ser mais selvagens no corpo, mas às vezes a parte de voz ou expressão facial, às vezes, tipo, certas obras, tipo, estamos todos bem intelectuais, eu não sei, não, um olhar assim todo, ou de concentração também, né? Essa era já morreu há um bocado. Estou desatualizada. Não, não Ok. sei, não sei. Mas é que Coexistem, o 100 coexiste, está. coexiste. O 100 ia dizer que. Olha, como consideras ainda outra pergunta? Vou-te fazer duas só, e já. Que era: o 100 não é uma estrutura académica, vá, não? Ou já é Sim, considerado? não é, não é, não é. É. Mas Tem essa conversamos vantagem. muito com a academia. Mas conversamos muito com a academia, aliás, conversamos com diversíssimas formas de conhecimento, como a costura, a Quero que me fales pesca. disso. Estou a Quero que me brincar. fales disso, tipo, A que academia, atividades sim. tu colocas, por exemplo, porque aqui não sabemos ou não há, pode não haver tanto esse tipo de coabitação. Então, diz-me só práticas que fizeram do género, pesca ou não sei o Olha, quê. se vocês forem à YouTube, se forem lá ver, há uma série de conversas que se chamam conversas transpensar, que começaram a aparecer curiosamente antes dos primeiros confinamentos das pandemias e por aí fora, mas que se intensificaram e até se nutriram desse espanto do que era confinar e o que era o atravessar pelo mundo das mais diversas formas de um bichinho deste tamanho que ia criando essa pandemia. E as conversas transpensar aconteceram nessa altura, mas nós já tínhamos há anos e anos, mas há muitos anos, eu nem te posso nomear quando. Isso começou a acontecer em 2019 e se vocês forem à YouTube tens conversas que apareceram por Zoom, porque nessa altura não podíamos estar de outra maneira, e que agora habitam o corpo em presença presente e em presença Zoom, porque fomos também aprendendo a atravessar e a não ter medo dos interfaces e deixar que o encontro, a afinação da escuta para o encontro é que permeia estas festas de estarmos lado a lado. Então, se o encontro está a acontecer, ele pode atravessar o áudio, o vídeo, qualquer, como agora, desconfio. E então, várias pessoas
oriundas, vá lá, de meios até mesmo especificamente académicos, têm atravessado tem atravessado as nossas formas de estar, de ser, de fazer, de co-pensar. E tens pessoas, olha, por exemplo, no Brasil, a Christine Greiner e a Helena Katz, variedíssimas vezes, o Peter Paupelbart, que é filósofo, também variedíssimas vezes cruza, tens dramaturgos, tens o professor Bragança de Miranda, que é, pronto, doutora em semiótica e por aí fora, pronto, tens a Maria Filomena Mulder, que é outra filósofa, a ciência também, pessoas de áreas académicas, da microbiologia, mas, por exemplo, eu há muitos, pronto, não posso dizer há muitos porque senão começam a contar quantos anos é que eu tenho, mas há um tempo alongado que me dedico, por exemplo, ao estudo da embriologia e embriosofia, no sentido exatamente do aparecer do gesto. E assim também muita gente de várias áreas das ciências, não só da microbiologia, mas também de áreas científicas mais diversas, também atravessam o ser e nós, o estar com. E isso pode ser em conversas que suscitam sempre momentos de estar em que alguém está dançando, alguém está escrevendo, alguém está bebendo chá, portanto não são conferências formais mais convencionais em que o orador está de um lado e os outros estão ouvindo, portanto são espaços de encontro que ganham a forma que o encontro pede, não é? À partida, os assentos, as formas onde as pessoas poderão estar aninhadas, sentadas, são umas baixinhas, outras altas, outras no chão e cada um encontra a sua forma de estar, outros estão deitados, outros estão dançando e rebolando e o entendimento ou a consideração da arte enquanto forma de conhecimento pede exatamente esse tecimento ou a entre-tessitura de outros fluxos de movimento. A filosofia, por exemplo, ainda há pouco terminámos um curso, há uma hora, um laboratório de filosofia e dança com a Ana Mira, que está exatamente a estudar, que é filósofa e está exatamente a estudar essas divergências entre a filosofia e a dança e os lugares onde se poderiam tocar ou internutrir, e isso acontece muitas vezes, portanto pode ser um laboratório mais com a música também, as formas de conhecimento são as mais diversas, elas não têm que ser cristalizadas na academia, mas também não têm que, porque podem ser, exatamente, pode ser uma forma de conhecimento empírico de alguém que aprendeu a costurar, a fazer orivesarias e por aí fora, que se chama mais artesanato e também é uma forma de saber estar com as pedras, os metais, e isso é uma aprendizagem incrível na generosidade da partilha, mas também não nos empeçamos ou não nos assustamos com a academia. Portanto, por onde perpassa o conhecimento na academia, nós queremos também lá estar. Já várias vezes fomos, por exemplo, à Universidade Nova, aqui em Lisboa, levar, por exemplo, o pátio, que é uma forma performativa de pensar, e que, por exemplo, uma das conferências é um filósofo que vem falar, a outra conferência é um sociólogo, e a conferência em que vem o SEM falar, vem um conjunto, uma multidão aí de 8, 12 corpos, uns falam, os outros rebolam, os outros, e é nesse entre corpos, nessa diversidade de ser que a natureza que nós também somos, não? Mas a natureza não humana, a natureza vegetal, a natureza pedra, tanto nos fala e que os humanos tendem a ter um bocadinho de medo de considerar, essa diversidade até divergente de ser, pode aparecer num corpo que não tem medo de ir sendo erro, de ir sendo experiência, de ir sendo acontecer. Em relação àquilo que tu estavas a perguntar, da fala, e tenho a confiança. Confiar é uma palavra composta que nós conhecemos há pouco tempo. Fiar, ser, com. A Espanhol confiança. também funciona.
Confiar, sim, porque é igual. Então, sim, poderíamos ter a mesma coisa. Boa. Yeah, yeah. Nós também, por exemplo, conversar, também abrimos o espaço entre e fica o tal versar com. E pronto, sempre estas perguntas, onde é que nós poderíamos ter desidratado a escuta do nascer da palavra? Porque a palavra, ela também é um. É aquele mundo que nos diz qualquer coisa e traz coisas. Sim, traz. Não tem que se prender num significado. Nós temos Ai, todos obrigada. Nós Isto eu temos fico todos muito. os anos, temos todos os anos uma prática continuada com as pessoas e os lugares da cidade, portanto, toda na rua, a que chamamos pedras, e cada temporada ouvimos o que é essa temporada, o que é essas caminhadas e poesias, esses encontros, esses nascimentos de danças, ou de escritas, ou de imagens, ou de nada, foram suscitando e como é que se quer chamar aquela temporada. E a desta temporada de 2021 chamava-se O Pequeno Caos, porque tinha mesmo a ver com essa movimentação que todos nós, pelo mundo fora, de alguma forma, estamos a atravessar na pandemia, quando tudo aquilo que tu conhecias explode, mas antes de se organizar tudo, ou de querer voltar ao que era, há ali uma brecha, um sopro de possibilidades que é onde eu quero viver. E aquele do ano 2020 chamava-se Don't Feed the Meaning, não alimenta os sinais, mesmo no sentido de isto não tem que ser assim, isto não tem que querer dizer que eu tenho que ir para ali e tenho que ir assim. E nesse aspecto, com certeza te lembrarás no teu coração ou na tua imaginação, onde tu quiseres, que a voz, a fala, a língua é dança e é corpo. Eu, muitas, eu diria, em todos os encontros e nas práticas aparece algo como o convite a ouvir não só o ressoar das sonoridades mais torcidas ou mais melodiosas que vão aparecendo na própria massagem do aparecer de um braço ou de uma determinada gestualidade ou da relação com um caderno ou com o mundo que vai sendo mundo, mas também a possibilidade de ouvir o nascer da voz, mesmo que ela não naquele momento não se queira, não encontre ou não se queira expressar em som. O tal, por exemplo, o ninho das palavras que os índios Guarani trazem. Portanto, o nascer penso que sinto mesmo que é muito, muito alegre ou muito pulsante ouvires, se podes, a falar. Se a boca está mais. Não é a mesma Catarina se a boca está potencialmente mais. Ou mais. Ou se a língua está mais. Não é a mesma Catarina se a língua estiver mais. E eu não tenho propriamente que mostrar, mas eu hoje estou mais. Ou estou mais. Mas posso ouvir o desejo desse brotar da fala, do som, posso ouvir esse nascer constante e não me assustar se ele quiser aparecer em se ele quiser aparecer como ele quiser, brincar, claro, brincar. Ou se ele quiser aparecer em silêncio. E desde que eu não confunda o nascer da voz que se faz silêncio, e tu ouves muito bem a voz e o som, não confunda essa voz que se faz silêncio com uma mudez, tipo, eu estou a dançar, não posso falar, eu não tenho nada para dizer, por isso não vou, os sons que saem da minha boca são tão horríveis, não vou. Isso é o que nós lavamos cada dia. Depois, se a voz se quiser fazer audível ou se quiser fazer silêncio, isso depende dos momentos, do dia, da respiração, da temperatura do ar. Sim, está bem giro. Está muito giro. Ainda te queria perguntar que era, se eu te falo em onomatopeias, se achas que isso pode fechar
um pouco tudo isso que tu disseste em muito mais palavras ou em muito mais estados. Ou seja, se esses sons que tu disseste, é isso que eu quero chegar. Mas só onomatopeia, talvez seja fechar. Ou se poderia ser. Eu ouço o convite, Catarina. Realmente tenho ajardinado muito, não sozinha, lá está. Essa confiança e o suporte do lado a lado em deixar aparecer o som, quer o som se faça palavra, frase, que é o que o outro, que o mundo pode entender de alguma forma, ou que as palavras façam admitting, não possa, naquela janela rosto meio do meu rosto, não tenha que ter um enquadramento ou um push para a significação. Dessa forma, as onomatopeias, estou a senti-las, portanto não quero estar a dizer o que eu acho, que eu preferia não achar nada, mas o que eu estou a sentir é que a consideração vinda pelo convite da Catarina de uma onomatopeia é essa, talvez essa brincadeira ou esse desdobrar da possibilidade de exercitar num sentido também brincar, também experimentar, também não saber, que é maravilhoso não saber o que é, por exemplo, olha muito disparado, se eu puser a língua muito cá atrás, ela faz se eu continuar com o mesmo desejo de um som semelhante e for trazendo a língua mais para a frente, ela vai fazendo e já é tão diferente. Então, se eu me pudesse desprender de que o trazer ao mundo das ondas do som, a fala-voz, se eu me pudesse desprender de que ela teria que vir sem palavras para não ter que se agarrar aos significados, então a onomatopeia é um mergulho numa determinada gestualidade das possibilidades sonoras e até musculares, até das amplificações e por aí fora, da reverbação do retorno da sala, e poderia ser isso a onomatopeia. Eu gostaria que era que a palavra também pudesse viver nesse reino ou nessa paisagem e não tivesse então que ficar ela, eu então que sou palavra carrego o significado, tu vai livre que és uma onomatopeia. Eu gostaria de sentir que em algum lugar aquilo que quiser ser livre pode. Sim. Não, é que tu és muito mais livre. Aqui é para o estudo, tipo, eu tenho que ir justificando e tenho que enquadrar, e até eu já enquadrei em paisagem sonoro, que foi o melhor que fui encontrando, e porque também tive uma formação em paisagem sonoro, é verdade. E, Sim, epá, e paisagem sonora. adorei porque também tinha mil coisas, tinha vários artistas, então há tipos e tipos de, lembro-me, mas já não lembro do nome. Ou seja, aí começámos com gravar a cidade, com o André não sei o que com os sons, então lembro-me perfeitamente disso há 20 anos atrás e para mim ainda está super atual. Então, paisagem Para mim sonora também. tivemos. É! Como desde gravação de sons, não sei o quê, ou seja, há várias categorias dentro dos sons e assim, e eu incluiria as onomatopeias na dança mais nesse sentido, para não ir para a parte da linguística, que não era o que eu quero realmente. Claro. É, mas ia dizer outra coisa ainda dos sons. Por exemplo, para mim, sim, não tinha a ver com palavra feita ou completa. Por exemplo, como estou no coro, nós fazemos sons mais de cabeça, tipo... Sim. E para mim eu acho o máximo que o corpo possa ir por aí também, e é um som, não sei, e dá outro Sim. estado, ou essa outra posição de tudo, na boca e no resto, e assim, que eu estou a aprender e adoro. Olha, já não sei o que é que ia dizer mais, mas era isso, Olha, mas vou então situar aí. se estás aí perdida, deixa-me só entrar aqui só com Sim, entra, uma entra. experiência, que era na vibração da voz através do corpo físico, não é? Das fáscias, dos ossos, dos músculos, do que seja, na vibração da voz, uma das práticas que trazemos muitas vezes à experiência é convidar a voz a reverberar em alguma paisagem, como ainda agora fizeste,
e vens à cabeça. Mas quer dizer, vou convidar aqui, eu vou convidar convidar a voz a vibrar naquela paisagem, naquela geografia humana, num osso, numa dor de joelho, mas também estar atenta a encontrar quando a voz, na sua atenção distraída, vibra, se convida ela própria para o jantar, estás a ver? Então estás muito bem e dançando ou embalando e ouves tremer, vibrar o calcanhar, estás a ver? E ouves vibrar o espaço entre o calcanhar e a janela, e ouves e essa coexistência de um movimento que é convidado. Catarina, queres vir à minha casa? Queres? Ou o encontro que vamos as duas pela rua e olha, vamos jantar as duas. Estás a ver essa coisa de um encontro que acontece sem um pré-convite, porque eu desconfio que há aí qualquer coisa a caminhar internamente. Quando tu fazes o convite, como na areia, quando tu vais escavando e convidas a água a vir por aqui, essa delícia de dizer por aqui sem a cristalizar, tens que vir por aqui, porque a água depois vai para onde ela quiser, mas há ali um desejo, anda por aqui, olha, ou o miúdo que chega e diz, olha este desenho, olha. Este convite a chamar a voz, a reverberar em alguma paisagem do corpo físico, do corpo biológico, ou também do corpo imaginário, ou o encontro, deparar-te com essa trepidação da voz, que até pode ser a do outro, não é? Mas também não é a mesma coisa, mas é muito interessante. Num coro tu tens muito essa experiência. Num coro tu tens muito essa experiência. Tu cantas lá e tu ouves Todos e os não outros tens, já entonar na mesma. e não tens que te agarrar sou eu que estou a produzir este. Há um entre que é muito experienciável e que nós trabalhamos muito. Podes chamar na dança, sim. Olha, e ainda te queria perguntar uma coisa. Consegues escrever quando pedir annotate ou escrever e assim? Sabes aqui no Zoom ou não? Sei. Então eu vou Sei, colocar. tu puseste aqui uma coisa qualquer. Espera. Tipo, se eu te puser assim, tu vês algo em. Está a aparecer, sim. E Espera lá, consegues. deixa-me abrir o chat. Sem hora, conversas transpensar. Eu posso te enviar por e-mail onde é que estão essas coisas, sim? Não, eu só queria que me escrevesses como é que tu descreverias 3 sons dos que fizeste ou do movimento. Escreveria escrevendo. Escrevendo com letra. Com letras. Consegues escrever aqui no ecrã branco? Acho que tens que fazer qualquer coisa ou clicar em algo, digo eu. Ok. Annotate ou não sei como é que vai estar o teu computador. No chabo. Onde é que tu dizes que é? Em cima deves ter um quadradinho verde ou algo assim, dizendo não sei o que, eu Ok. estou a compartilhar, e há uma setinha. E aí tu podes fazer tipo annotate ou então pedir control. Alguma das duas coisas vais ter como menu, em princípio. Sim? Será? Oh, Isa! Viu-o. Sempre funciona uma ajudinha externa. Senão Estava a eu posso fazer. dizer que é possível eu escrever aqui. Tu tens alguma ideia como é que poderia ser? Em annotate ou algo como em Mas eu cima não vai, tenho ou nada comigo a embaixo. anotei. Mas imagino, será nos participantes, diz aqui, ou será Não. aplicações? Não. Estás a ver? Ela tem aqui um lapisinho. Tu já vês o E diz que lápis, se calhar já podes fazer. Possivelmente já se escreveres e já se fizeres, tentei, não dá. Não faz, faz não faz. entrar, não? Ok. E podes pedir controle, vai ser onde tenhas algo verde. Não sei se a ti te aparece em cima, se aparece em baixo. Mas vai ser como algo de quadradinho verde, que eu estou a compartilhar o ecrã. Olha, mas eu, por exemplo, não posso compartilhar a tela. Terá a Não ver porque com estou isso? eu, mas podes ter, numa setinha, em algum momento, vai abrir um menuzinho que diz Annotate. isso. E aí tu podes escrever
Picas sei. e vais clicar em. Já aparece. Sim. Quando escreves Enter, eu só vou ver quando escreves. Ou quando clicas. Com palavras, senhora, com letras. Com letras. Tens que escolher do Desculpa, menu. desculpa. Já te estás a esticar. Com letras. Então agora, como é que eu apago este? Não precisa apagar, fica ótimo, porque assim também me dá uma imagem, dá algo visual. Ou seja, não sou tão rígida. Sim, podes deixar ficar. Mas agora queria que escolhesses texto, que é o que diz T. Há uma parte do menu, se tu clicares, tens já um T. vi, Isso. já vi. Vês o que eu te ensino à distância? Eu ainda não vejo, só quando puder sentar. Mas em princípio acho que sim, já estás a escrever. Uma. Não vejo? Agora. Também não faz mal, já vais ver, não sei como. Não, é que estou ansiosa. As tuas caretas são ótimas também. Adoro. E já te digo que vou ter uma trabalheira assim enorme. E agora, eu não sei como é que te faço isso ir para ti, mas já É só o escrevi Enter, três. se clicares no Enter, ele já me vai aparecer. Já escrevi, mas não O está a Enter, fazer. Enter. Estou a pôr o Enter. E não aparece. E não. Pica fora do quadradinho. Já está, já vejo tudo. Ralf. Sim, não podia ser melhor. Vejo a Sofia, já. Mas também gosto deste, também gosto deste. Qual? O que faz assim. Ai, também gosto. Mas é tipo, eu precisava de algo escrito, ou para também ter uma ideia de que tinha alguma coisa a ver com o que eu vou fazer, ou algo assim. Olha, pois já está. Olha, tenho saudades, na verdade, de todas as loucuras do 100, Então anda a brincar. de brincar. Estou cá, agora estou deste lado, e olha, vamos ver até Mas quando. olha que a gente tem muitas coisas em presença e em Zoom também. Um dia Ah, podíamos sim? nos encontrar. Na segunda-feira vamos para a rua com. Olha, por acaso precisamos da net portátil. Vamos para a rua com a net portátil e vamos estar, olha, a passear pela cidade e a ler e a escrever e a falar sobre fungos e holobiontes e por aí Porque fora. andas na bio, como era? Embriologia, essas coisas. Microbiologia. Não, nem sou eu, por acaso é o Álvaro. Há sempre várias, como tu te lembras com certeza, há vários desejos, não é? Quando se a Catarina tem um desejo, a gente chama-lhe o pato da frente, tem um desejo, nós suportamos. Agora o Álvaro teve este desejo, nós vamos andando. Quando a Sofia faz um convite. Como cardume. Está bonito. Mas é um cardume em estrela, que não Sim. vai para um lado só, vai sempre para vários. Isso é lindíssimo. Ok, olha, vou deixar de gravar se eu conseguir. Vou aqui tentar. Stop recording. Bom, exato.